Olá, tudo bem com vocês? Como eu já coloquei antes, algumas das aulas deste semestre vão ser sobre autores de língua inglesa. Numa das nossas aulas anteriores, eu falei um pouquinho, nós discutimos a poetisa norte-americana Elizabeth Bishop. Hoje, nós vamos para o continente africano, especificamente para a Nigéria, um país cuja língua oficial é o inglês e que tem uma literatura que é mundialmente reconhecida pela sua qualidade. Agora, antes de eu falar sobre alguns autores nigerianos, eu preciso falar um pouquinho sobre o país, porque a literatura de um país está sempre ligada à história deste país, não é? Bem, a Nigéria foi colônia britânica até 1960, quando se tornou independente. De lá para cá, tem havido uma sucessão de governos democráticos e ditaduras militares. É o 7º país do mundo em termos de número de habitantes, são 174 milhões de pessoas. E essas pessoas vêm de mais de 500 etnias diferentes. As etnias mais predominantes, são os Hausás, os Ibos e os Iorubás. Mas então imaginem o número de dialetos que se fala no país, mas a língua oficial é a língua inglesa. A Nigéria é uma potência regional dentro do continente africano. Existe uma perspectiva de que por volta de 2050 a Nigéria seja uma das 20 maiores economias mundiais. No momento, contudo, há muita pobreza, discriminação de gênero e criminalidade. A situação política instável, os problemas econômicos e sociais se refletem na literatura, assim como as consequências do processo de colonização e descolonização. Então, todos esses aspectos, situação política instável, problemas econômicos e sociais, os conflitos resultantes da colonização inglesa e da descolonização, todos esses aspectos eles estão presentes na literatura nigeriana, inclusive na obra dos 3 autores que eu selecionei para falar para vocês, e vou começar com o primeiro agora. Então, o primeiro autor que eu escolhi se chama Chinua Achebe. Chinua Achebe viveu de 1930 a 2013. Tanto ele como os outros 2 autores que eu vou citar, eles viveram em períodos diferentes da vida deles, ou na Nigéria ou nos Estados Unidos, sendo inclusive professores universitários em ambos os países, dependendo do caso. Uma das obras mais famosas do Chinua Achebe é o romance O Mundo se Despedaça, de 1958. Nesse romance, ele retrata o povo Ibo, os seus costumes e as suas tradições, e o conflito resultante do confronto entre este modo de viver tradicional e o modo de viver dos britânicos,
que, em muitos casos, as pessoas locais se viram compelidas a adotar. O outro nome que eu vou citar aqui hoje é de uma autora mundialmente conhecida na literatura nigeriana contemporânea, chamada Chimamanda Ngozi. A Chimamanda já é bem mais jovem, ela nasceu em 1977 e ela é uma voz do feminismo e do debate de questões de relevância social. No final da nossa aula, depois do link do vídeo e de um documento escrito, eu vou colocar o link do vídeo de uma conferência que a Chimamanda deu em 2012 nos Estados Unidos. Essa conferência se chama Sejamos Todos Feministas. Agora, não esperem encontrar um discurso feminista inflamado nessa conferência. Na verdade, o que ela faz, ela vai citando exemplos de situações que nós reconhecemos e que ela viveu, e vai explicando como e por que isso não deveria ser assim. Essa conferência dura 29 minutos, está em inglês com legendas em português. Vale a pena para ouvir o inglês, ver o significado das palavras que estão sendo ditas e ouvir a opinião dela. É muito interessante. Com relação aos romances da Chimamanda, o primeiro romance data de 2003 e se chama Hibisco Roxo. Assim como O Mundo se Despedaça, do Chinua Achebe, o tema de Hibisco Roxo é o confronto entre o modo de vida tradicional do povo local e o confronto com os hábitos ocidentais. Por fim, o último nome sobre o qual eu vou falar alguma coisa é de um autor nigeriano que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1986. Ele se chama Soyinka, é poeta e dramaturgo e atualmente está com 86 anos. Na sua obra, ele trata dos mitos africanos e dos possíveis encontros entre esses mitos e os costumes britânicos. Além disso, ele critica na sua obra abertamente a corrupção e as incongruências que permearam os governos ditatoriais da Nigéria. Eu vou ler para vocês um poema dele chamado Jornada. Depois da leitura, vocês vão encontrar no link, depois desse vídeo, um documento escrito com esse poema chamado Jornada. Então, eu peço que vocês ouçam a minha leitura do poema, abram o documento, leiam o poema e, a seguir, a partir da leitura feita e das observações que eu fiz sobre os temas tratados na literatura nigeriana, eu peço que vocês me enviem uma mensagem oral ou escrita dizendo como vocês entenderam esse poema. Lembrando sempre que cada um de nós interpreta um poema de uma forma pessoal e que todas as interpretações são válidas, ok? Então, resumindo,
eu estou propondo hoje para vocês 2 tarefas. A primeira é ouvir o poema, fazer a leitura e depois gravar uma mensagem me dando a interpretação pessoal de vocês deste poema chamado Jornada. A segunda proposta, para aquelas que puderem, acessem o link do vídeo da conferência Sejamos Todos Feministas. Depois que vocês ouvirem a conferência, eu gostaria que vocês mandassem outra mensagem, me dando as impressões sobre as ideias propostas pela Chimamanda. Ok? Então agora eu vou ler o poema chamado Jornada. Jornada, Soyinka. Mesmo chegado ao fim da viagem, jamais senti que tinha chegado. Peguei a estrada lentamente a subir a encosta das perguntas, e que me leva, inclusive, a descer a terra que conduz à casa. Sei que a minha carne está claramente mordiscada, perdida para o perturbado peixe entre as vagas sussurrantes. Deixei-os para trás em minha rota. E assim também, com o pão e o vinho, necessito a partilha da derrota e da caristia. Deixei-os para trás em minha rota. Jamais senti que tinha chegado. Embora amor e boas-vindas me acolham em casa, os usurpadores gastam o meu copo em cada banquete, como se fosse a última ceia. É isso. Thank you so much and see you next week. Take care. Bye bye.